Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas do Todo-Poderoso Deus. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje está lá em Esdras, capítulo 7, versículo 28. Mas antes quero te agradecer você que tem compartilhado, dando um joinha para nós, você que tem aí feito comentários, você que se inscreveu no canal, muito nos ajuda. O YouTube entende que é relevante, enviando para mais e mais pessoas. Você é abençoado, abençoada de Deus, por isso você me acompanha, me ajudando na evangelização. Corra linda de Deus. É mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Você que não se inscreveu no canal, nos ajuda aí, gente. Corre lá. É muito fácil. Nas letrinhas azuis é um link, você clica, te direciona para o YouTube. Lá você clica em inscrever-se, que é automático, ok? Você sabe que essa caneca é uma caneca comemorativa. Eu tenho falado isso aqui, dos 48 anos da nossa Ibre. É só você entrar em contato no Zap 21 988 90 8948. 21 988 90 8948. Ou lá no Instagram, você vai entrar @Estúdio Rapcolor, tá? E fazer o pedido da sua caneca por R$ 27,90, te entregando aqui na região de Além Paraíba, também Teresópolis, ok? Caneca comemorativa com os nossos fundadores, pastor Plínio e pastora Glória. Também tem o logo da nossa igreja e o dizer lá do altar: o fogo arderá continuamente no altar, ok? Vamos lá, no capítulo de número 7 de Esdras, lá no versículo de número 28, está escrito assim: e que estendeu para mim a sua benevolência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes dos poderosos do rei. Assim me animei, segundo a mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Esdras está aqui mostrando quanto Deus foi favorável a ele, quão abençoado ele foi na sua empreitada, né? Nesta obra tão maravilhosa, que é a restauração lá de Jerusalém, da casa de Deus, ok? Então, nós aprendemos lições aqui fantásticas. Quais são as lições que nós aprendemos aqui? Primeiro, Deus chama os judeus de volta para a casa, né? Para reconstruir o templo, a cidade e restaurar a comunidade judaica na sua própria terra, né? Então Deus faz esse chamado a eles. E isso é lindo. Deus sempre é fiel à sua aliança. Apesar de passarem 70 anos, ele não se esqueceu do povo, das suas promessas, ok? Aprendemos que as pessoas não precisam ser cristãs nem temente a Deus para serem usadas por ele. Deus pode usar pessoas como usou o rei Artaxerxes, como usou os próprios babilônicos, tá? Nós vamos ver isso aqui, para abençoar a obra de Deus, abençoar esse projeto lindo da reconstrução da cidade santa e do templo, ok? Deus pode exercer seu poder soberano a fim de realizar o seu propósito para com o seu povo e por meio deles. Louvado seja Deus. Paulo, por exemplo, ele exorta os cristãos a orar pelas autoridades, por aqueles que estão em eminência. Por quê? Porque eles podem ser agente abençoador. Então, seja na política, no judiciário, em qualquer área, né? No legislativo, no executivo, ele pode ser agência de abençoador, né? No caso aqui, para cumprir a vontade de Deus, os propósitos de Deus. Então, quando nós estamos na obra, o Senhor move pedras, ele move, né?
céus e terra. Por quê? Nós estamos vendo o decreto do rei. Ele reconhecia que o Senhor é explicitamente chamado ali, o Senhor Deus dos céus, lá em Esdras capítulo 1, versículo 2. Ele fala isso, nós lemos isso no café passado. É um título que ele dá aí e aparece neste livro, e no livro de Neemias, e no livro de Daniel umas 17 vezes, tá? Então, olha que lindo isso daí. O Senhor Deus dos céus, tá? Esse decreto tinha duas finalidades. Qual era? O decreto foi dirigido a dois grupos, né? Primeiro, aos que desejavam retornar à terra, que eles foram tirados de lá, levados para o exílio, né? Então, retornar à sua terra. E também os que preferiram permanecer na Babilônia. Esse último grupo, por exemplo, foram os mantenedores, sustentadores, patrocinadores daquele grupo que foi. Então, na obra de Deus, isso acontece aos que vão e aos que patrocinam, que enviam recursos para aquela obra que precisa ser realizada. Amém? Isso é tremendo, isso é lindo demais. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então eu aprendo também aqui, aonde eu não posso ir, as minhas contribuições podem abrir portas. Aonde eu não posso ir, as minhas contribuições podem abrir portas. Então, a obra de Deus é feita com muitas mãos, aos que vão e aos que, né, dão suporte, contribuição, tá? Então, nós aprendemos isso aqui. Necessitamos de obreiros e de patrocinadores para realizar a obra. Tanto pessoas que vão, é necessário, né? Pessoas que vão, e há necessidade daqueles que contribuem, aqueles que sustentam os que vão. Então, os exilados de Judá também aceitaram ofertas dos seus vizinhos. Lá em Êxodo 1:6 fala sobre isso. Deram joias, deram ouro, deram prata. Tá? Os vizinhos ali, eles pediram e os vizinhos deram. Então, às vezes, Deus está esperando você pedir, para que Ele toque em corações. E isso aconteceu lá também, na época do Êxodo, quando teve a saída do povo lá do Egito. Também aconteceu a mesma coisa. Você pode consultar lá no capítulo 12 de Êxodo, versículo 35 e 36. O povo foi abençoado porque os egípcios deram a eles ouro, prata, joias, tá? Porque eles precisavam de adorar a Deus. Deu gados, animais para eles, ovelhas, para que eles pudessem, então, louvar o seu Deus, adorando, oferecendo sacrifícios. Então, como Deus é tremendo, como Ele toca em pessoas, né? A obra do Senhor move, Deus move as pedras, Deus move céus e terra para cumprir o seu propósito. Aprendemos também que a obra necessita de patrocinadores, como nós falamos, né? Então, quem reconhece a grandeza de Deus não se torna mesquinho, né, em doar. Por quê? Porque ele entende que a sua riqueza não está na terra. O seu tesouro está no céu. E, geralmente, quem é mais doador são as pessoas mais simples. Já percebeu isso? São as pessoas mais simples que doam, mais desprovidas, mais pobres. Porque, às vezes, o rico é apegado ao dinheiro e ele não quer abençoar, não quer doar, não quer dizimar, não quer ofertar. Né? Não é toda regra é exceção, mas na maioria das vezes quem abençoa, eu já falei um café com Deus aqui, né? Sobre os macedônios, foram eles que abençoaram mais, eram os pobres, e Paulo não quis pedir oferta a eles. Eles falaram, não, nós queremos ser participantes dessa missão. E foram os que mais ofertaram. Os mais pobres, mais desprovidos, foram os que mais ofertaram. Por quê? Porque os seus corações não estão nos bens materiais, nas coisas materiais. Estão na eternidade, estão em Deus. Isso é lindo demais. Amém? Quem oferta a Deus generosamente, sem questionar, sabe que as riquezas verdadeiras estão no céu
e não na terra. Aí é que está, amém? É isso aí, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A obra necessita também de organização. Se nós olharmos o texto lá nós lemos esse capítulo 2, né, alguma coisa, se você acompanhar, ler ele todo, você vai ver que está cheio de detalhes, né, que revelam a organização. Por exemplo, Esdras, no capítulo 2, como nós falamos aí, voltando do exílio, ele fala de um primeiro bloco, né, que são as pessoas em geral, do versículo 1 ao 35. Depois, o segundo bloco fala dos sacerdotes, do versículo 36 ao 39. Depois, o terceiro fala sobre os levitas, quer dizer, vai do versículo 40 ao 54. E o quarto bloco de pessoas são os descendentes dos servos de Salomão, que é do versículo 55 ao 60. E o quinto são os outros sacerdotes, que fala do versículo 61 a 63. Depois apresenta o número total. Então, quanta organização. A obra de Deus é feita também com organização. Não é relaxadamente. Não é de qualquer maneira. É preciso ter projetos, é preciso ter alvos estabelecidos, né? Uma igreja, uma missão que tem alvos, leva as pessoas a compreender o objetivo daquela missão, o alvo a ser alcançados e envolve pessoas, tanto para abraçar a missão, estar à frente dela, quanto para também dar suporte, como nós falamos, dando contribuição, investindo, abrindo o coração, sendo generoso. Por quê? Porque tem ali organização, tem um alvo estabelecido, tem metas a serem alcançadas, né? Para chegar no alvo é preciso passar por metas, né? E isso tudo nos traz aqui lições extraordinárias. Esdras faz isso. Ele tem alvos estabelecidos, metas a cumprir, né? Levar um povo com ele, convencer uma turma, levar oficiais, preparar pessoas, para dar instrução ao povo, para que depois de construído não se pervertessem, tá? Depois de restaurado não se perdesse o que se restaurou, tá bom? Formando ali juízes, preparando pessoas e tal, e toda uma organização aos que recebiam, os investimentos que eram feitos, tá? Mostrando transparência, seriedade na obra de Deus. E é preciso isso para que as pessoas sintam, né, convicção, certeza que o seu investimento está indo para retorno de almas, de vidas, de pessoas que precisam ser alcançadas. Então eu concluo aqui dizendo, creia em Deus, né? Creia que Deus encontra-se no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. E Ele sempre está cuidando do seu povo. Lembra? Mesmo que as promessas, né, foram feitas lá atrás. Durante 40 anos Jeremias profetizou, não adiantou, o povo não escutou. Isaías também profetizou, falou, eles não se consertaram, ficaram 70 anos no cativeiro, vamos pôr aí. Deus há 110 anos atrás, falando com eles, a partir de 110 anos atrás, eles continuaram, mas Deus não esqueceu as suas promessas. Amém? A obra de Deus necessita de patrocinadores, precisa de homens e mulheres que confiam e priorizam o reino de Deus. Amém? Que colocam o coração tanto para ir se dispor aí, quanto para se envolver patrocinando. Quando prestamos culto, qualquer tipo de serviço ao reino de Deus, nós precisamos realizar de forma organizada, nós aprendemos aqui. Amém? Todo o trabalho que executamos na missão é privilégio e nunca é um peso. É algo prazeroso servir a Deus. Nunca é um peso. Apesar de responsabilidades, apesar de muito trabalho que não é feito com pouco trabalho, é muito trabalho mesmo. O inimigo sempre atacando, você está construindo, o inimigo está tentando destruir, né? Você está formando conceitos, o inimigo está destruindo conceitos, e assim vai. Tudo que você se levanta a fazer, você vai ter opositores, inimigos que se levantam, mas Deus vai dar vitória, o seu nome vai ser glorificado, porque essa é a vontade de Deus. Não é à toa que Deus deu o seu Filho por nós. Amém?
para nos salvar, ser Senhor da nossa vida e nosso Salvador. Recebe aí. Eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus. Pai, santo e glorioso, eu apresento essas vidas que estão recebendo a tua palavra nas tuas mãos. Oro por todos os caminhoneiros, todas as autoridades também constituídas, Pai amado, em nome de Jesus. Deus, a tua palavra diz que nós devemos orar pelas autoridades, principalmente os que estão em iminência. Deus, para que sejamos abençoados, não para politicamente nos abençoar, nos atender, não é isso, mas para que a tua vontade seja cumprida, os teus propósitos sejam realizados. Oramos pela Nelma Kumaru também, lá de Pernambuco, que pede saúde para ela, Deus. Dá saúde, meu Pai. O Senhor é o doutor dos doutores. Toma Alcina Lúcia também, que pede oração pela Fernanda, sua sobrinha, que aniversariou ontem, completando 27 anos. Obrigado pela vida dela, é uma serva do Senhor. Oramos pelo Carlos Beijo e família, o Carlos Bayer também família, do grupo Irmãos da Estrada. Também Eliana Guerra e família, aí dos grupos, sendo recordistas também de curtida dos nossos grupos. Pai, oramos pelo Nilson Falcão e família, o Divino Santos e família, lá de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. E oramos também para Ednilza Teixeira e família, que lá de São Domingos. Oramos também pelo Gerson Barreto e família, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Me ajuda compartilhando, gente.